Olá, mais uma vez aqui para tratarmos sobre as leis de Newton do movimento. Hoje falaremos da segunda lei. Porém, eu vou fazer aqui uma breve recapitulação do que foi discutido na primeira lei, porque vai ser bastante relevante para darmos início à discussão conceitual dentro da segunda lei de Newton. Ok, então sobre a primeira lei, nós aprendemos que anteriormente a Galileu e Newton, né, a maioria dos filósofos, o principal deles, Aristóteles, eles pensavam que alguma influência ou força era necessária para manter um objeto em movimento e que o estado natural de todas as coisas era o repouso. Galileu jogou por terra, né, esse argumento, mostrando através de métodos empíricos que não. Se você libertar um objeto da influência externa, ou seja, se um objeto está livre da ação de forças, como o atrito, por exemplo, este tal objeto em movimento permanece em movimento ao longo de uma linha reta indefinidamente. Bem, Newton, com a sua primeira lei, ele reafirmou o princípio da inércia, mas ele foi além, né? Ele mostrou que não apenas um objeto livre da ação de forças externas, mas também um objeto sobre o qual a força resultante é nula. Então, o princípio da inércia, a lei da inércia de Newton, ela amplia essa discussão, né? Não só livre da ação de forças, mas se a força resultante sobre tal objeto é zero, se ele está em repouso, ele permanece em repouso. Mas se está em movimento, então ele estará em movimento retilíneo e uniforme. Bem, a segunda lei ela vai tratar exatamente da quebra da condição de equilíbrio, isto é, e quando há força resultante sobre um objeto? O que acontece com ele? Então, esse é um assunto da segunda lei de Newton. Como a segunda lei de Newton trata do contexto, né, de uma força resultante agindo sobre um objeto, é bastante pertinente começarmos com a definição de força. Força é qualquer agente capaz de produzir num corpo uma aceleração ou uma deformação. Isso vale para a força resultante, certo? Então, aqui nós estamos interessados neste efeito. Força resultante produz aceleração. Essa primeira imagem aqui mostra um veículo, né, sendo desacelerado. Então, a força que age nesse paraquedas aqui desacelera o veículo e isso ocorre mediante a ação de uma força resultante. Aqui uma outra imagem do segundo efeito, né? Uma força que produziu uma tal deformação. Aqui também houve desaceleração, claro, mas aqui o efeito da deformação. Então, uma força pode produzir os dois efeitos: acelerar ou desacelerar, ou deformar um objeto. Existe um mecanismo, né, um objeto para fazer avaliação, para medir força. Esse objeto é chamado de dinamômetro, ele aparece em algumas vezes nos exercícios, então é bom você ter ideia do que é esse tal dinamômetro, tá certo? Então é um dispositivo capaz de medir força, normalmente ele está vinculado à deformação de uma mola, e ele funciona assim, olha, você vai criar uma escala, aqui tem um papel milimetrado, você cria uma escala e, por exemplo, você quer criar um dinamômetro, você faz assim, pendura um corpo aqui cujo peso você conhece. Ah, tipo, vou colocar aqui um objeto cujo peso é 1 newton. Daí você vai lá e vai observar o seguinte, olha, quanto de deformação foi produzida na mola? Ah, tipo, deformou 5 centímetros. Então, seu dinamômetro está pronto, né? Se essa mola ela obedece à lei de Hooke, isso quer dizer que a cada 5 centímetros de deformação vai aparecer aí 1 newton de força, tá? Então, o dinamômetro já funciona baseado nesse efeito de deformar, ok? Então, se você pendurar alguma coisa e deformar, por exemplo, 10 centímetros, então ali você está pendurando um objeto de 2 newtons, tá certo? Isso é claro, você vai criar, você vai verificar, né, a escala mediante a mola que você tem ali,
ok? O dinamômetro é instrumento utilizado para medição de força. Forças fundamentais na natureza. Isso aqui é bem interessante falarmos. Na natureza só existem 4 tipos de forças, tá certo? Então, por exemplo, quando fala lá, mas professor, tem força de atrito normal, tem tanto nome, força de tração. Sim, mas fundamentalmente só existem 4 tipos de força. Vamos passar rapidamente aqui pelas origens. Olha, a força nuclear, por exemplo, é um tipo de força, tá? É a força responsável por manter a coesão do núcleo, tá certo? E aqui nós vamos colocar as 4 forças presentes na natureza em ordem decrescente, da maior para a menor. Então, força nuclear forte. A força nuclear fraca é a força que cinde, né, que separa partículas. Ela aparece muito em decaimento radioativo, certo? E aqui, por que eu estou chamando a atenção para esse slide? Porque agora eu vou te apresentar, basicamente, os 2 tipos que nós lidamos no nosso dia a dia, no mundo palpável. A força eletromagnética é a força que surge pela interação entre partículas, né, que possuem carga elétrica. E a última, a mais fraca delas, é a força gravitacional. Isso aqui pode cair em prova, tá, pessoal? Essa ordem decrescente das forças que aparecem na natureza. A força nuclear forte é a maior delas, a força nuclear fraca aparece em decaimento radioativo, a força eletromagnética, interação entre partículas carregadas, e a força gravitacional, que é a força de interação entre corpos que possuem massa. Olha, dos exemplos que nós vamos lidar na dinâmica, somente aparecerão forças do tipo 3 e do tipo 4. Ah, professor, mas a força normal? A força normal é do tipo 3. A força de atrito, ela é do tipo 3. Professor, mas como é que eu vou saber para fazer isso? Fácil. Veja bem, aquilo que não é força gravitacional, e falando, claro, daquilo que nós lidamos no dia a dia, tem que ser eletromagnética. E a força gravitacional é fácil. A força gravitacional ela surge da interação entre massas, né? Então, por exemplo, força normal ela não aparece devido à interação gravitacional. Então, aquilo que não é gravitacional, por exclusão, você vai lá, então você está tratando de força eletromagnética. A força de tração ela é eletromagnética, a força de atrito é eletromagnética, a força normal é eletromagnética, tá certo? Bem, o próximo assunto aí sim é tratar de força resultante. O que é força resultante? É a soma vetorial das forças que atuam sobre um corpo. Aí eu estou te dando um exemplo, olha, um corpo está sujeito à ação de muitas forças. E não dá equilíbrio nesse caso, né? Nós não caímos aqui num caso da primeira lei de Newton, né? Porque lá na primeira lei, recapitulando, se a soma vetorial dar zero, se a soma vetorial é zero, então são 2 hipóteses. Ou está em repouso, ou está em movimento retilíneo e uniforme. Agora, aqui a força resultante não é zero. E o que é essa tal força resultante? Nós já tratamos disso, né, lá na aula sobre vetores. A força resultante ela pode ser pensada como uma força que substitui todas as outras e produz o mesmo efeito. Isso vai ser crucial em problemas de dinâmica, tá? Presta atenção, eu estou numa parte aqui muito, muito importante. Em muitas ocasiões, você vai ter que calcular a aceleração do sistema. Só que olha só, como é que eu calculo a aceleração do sistema se eu tenho aqui, por exemplo, 5 forças? Você vai ter que calcular a força resultante antes. Isso aqui você aprendeu. Você aprendeu a fazer soma de vetores. Tá? Então aqui agora a gente entra num ponto de aplicação das aulas sobre vetores. Tá certo? Então grave isso aqui. Aí eu tenho 3 forças, opa, eu tenho então que calcular o vetor resultante antes. Tá certo? Então, força resultante nada mais é do que a soma vetorial das forças atuantes sobre um objeto e ela produz o mesmo efeito que as demais. E agora sim, tratando propriamente da segunda lei de Newton, chamado de princípio fundamental da dinâmica, que diz que a mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Vamos lá.
Aqui está a forma matemática da segunda lei. Ela está traduzindo esta frase. Vamos interpretar cada coisa aqui. Mudança do estado de movimento. Isso é aceleração, tá? A aceleração é a causa da alteração do estado de movimento de um corpo. E essa tal mudança do estado de movimento, que é a aceleração, a segunda lei de Newton demonstra que ela é diretamente proporcional à força resultante produzida sobre o corpo ou aplicada sobre o corpo. Em palavras, força resultante é massa vezes aceleração. Outra coisa importante aqui que a segunda lei de Newton trata, que nós já tratamos, lá na aula sobre vetores, é que a direção e o sentido da aceleração produzida é a mesma direção e sentido da própria força resultante, já que a massa é um escalar positivo, beleza? Então, lembrem-se, não existe a possibilidade de a aceleração ter um sentido tal e a força resultante que produz tal aceleração estar num sentido oposto ou diferente, tá certo? Aqui uma imagem, de alguém aplicando força e quebrando a condição de equilíbrio, que nesse caso aqui seria o repouso. Bem, no sistema internacional, a força é dada em newtons, tá certo? Veja, na hora que você analisa tal equação, a massa está em quilogramas e a aceleração está em metros por segundo ao quadrado, para que a unidade seja newton. Cuidado com isso, tá? Nos exercícios, você vai verificar, a minha massa está em quilograma? Ok. Minha aceleração está em metros por segundo ao quadrado? Ok. Então, sim, a minha força estará em newtons. Bem, aqui é bastante pertinente discutir o que é um newton de força. Como a própria figura mostra, um newton de força é a força que produz uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado em um corpo de 1 quilograma de massa, tá certo? Então, isso está escrito aí, ó, a força de 1 newton é a força que, aplicada em um corpo de massa 1 kg, provoca nele uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Força e aceleração são diretamente proporcionais. Essa é a essência da segunda lei de Newton. Agora, eu vou mostrar a vocês alguns exemplos empíricos que nos permitem concluir a essência da segunda lei de Newton, ok? De acordo, então, com a segunda lei de Newton, uma tal força produz uma tal aceleração num corpo de massa m. Métodos empíricos permitem concluir o seguinte: se você duplica a força, 2 vezes mais força sobre o mesmo objeto, você obtém 2 vezes mais aceleração. 3 vezes mais força sobre o mesmo objeto, 3 vezes mais aceleração. Isto é, força resultante e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos comparar novamente com este primeiro caso, tá? Uma tal força que produziu uma tal aceleração. E se eu mantivesse a força, mas duplicasse a massa? O que ia acontecer? Métodos empíricos me permitem concluir que a aceleração produzida seria metade da obtida aqui neste primeiro caso. E se eu mantenho a força e agora triplico a massa? As conclusões experimentais são a de que a aceleração será a terça parte daquela obtida aqui neste primeiro caso. Analisando então a segunda lei de Newton de acordo com tal contexto, tá? Veja que isso não é uma nova equação, tá? Ela sai daqui da primeira. Aceleração e massa são grandezas inversamente proporcionais. Mantendo uma tal força resultante, se você aumenta a massa, a aceleração é pequena. Aqui Newton consegue dar um significado muito preciso ao conceito de inércia. A inércia de um corpo pode ser entendida como a resistência que ele oferece, por meio de sua massa, a qualquer alteração em seu estado de movimento. É o mesmo que dizer que massa resiste à aceleração, tá certo? Então aqui está o passo a mais que Galileu não conseguiu dar, Newton conseguiu unir os conceitos de aceleração, força resultante e inércia, tá?
A massa é uma medida da inércia. Vou falar de novo porque é muito importante. A massa é uma medida da inércia. E você aprendeu que inércia é uma propriedade dos corpos, de maneira tal que essa tal propriedade resiste a qualquer alteração em seu estado de movimento. Então, um corpo muito massivo, ele tem muita inércia. Então, ele vai oferecer muita resistência a mudar o seu estado de movimento, que você já sabe, é chamado de aceleração, né? Mudança no estado de movimento, aceleração. Então, um corpo muito pesado, muito massivo, né, melhor dizendo, é muito difícil tirá-lo do repouso. Assim como um corpo muito massivo é difícil pará-lo. Lembrem-se, né, de acordo com a lei da inércia. Por inércia, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Por inércia, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, tá? Então, a massa é uma medida da inércia. E aqui está a relação, né, entre a aceleração, alteração na quantidade de movimento, e a inércia de um corpo. Ainda sobre o contexto de que massa resiste à aceleração, vamos tratar de um caso bastante especial, né? Que é aquilo que Aristóteles pregava, de que o mais pesado caía mais rápido que o mais leve. Essa era a visão aristotélica da queda dos corpos, né? Então aqui a gente vai tentar explicar por que o mais pesado, né, num corpo caindo em queda livre, né? Num corpo caindo sujeito apenas à ação da força-peso. Então, segundo Aristóteles, esse corpo aqui, que tem o dobro de massa, deveria cair 2 vezes mais rapidamente que este. Mas Galileu foi lá, experimentou e viu que não dava assim, né? Então, embora Galileu tenha estabelecido os conceitos de inércia e de aceleração, e tenha sido o primeiro a medir a aceleração de objetos em queda, o que ele não pôde é explicar. Ele não conseguiu explicar, né? Por que objetos com massas diferentes caíam com acelerações iguais. Ele só sabia que isso era uma verdade. Agora, por que isso acontece? Né? A segunda lei de Newton que vai fornecer a explicação. Então, veja, quando eu falei com você que as leis de Newton, né, elas constituem um passo a mais aquilo que Galileu apresentou. Ele só sabia, olha, os dois caem praticamente no mesmo tempo. Desprezando a resistência do ar, os tempos são iguais. Agora, por que isso acontece? Não, ele não sabia, tá? Ele não sabia porque ele não tinha ainda a conexão matemática que Newton obteve através de força, massa e aceleração. Então, olha só, os dois caem com a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade g. Agora, olha só como é que é fácil enxergar isso. Você acabou de ver no slide anterior que a aceleração é força resultante sobre massa. Então, aqui está aquela forma matemática que eu passei lá. Ó. Aceleração é força resultante sobre massa. Bem, e que massa resiste à aceleração? Então, você pode pensar assim, olha, mas aqui eu tenho 2 vezes mais força. Sim, mas você tem 2 vezes mais massa. E por isso, olha só como é que é fácil enxergar matematicamente isso. 2 vezes mais força em 2 vezes mais massa, eu corto esse 2 com esse 2, eu continuo tendo F sobre m, que é a mesma coisa que eu tenho aqui. Tá? Então, a segunda lei de Newton fornece uma explicação de por que objetos com massas diferentes caem com acelerações iguais. Ok?